Aê, galerinha do YouTube, galerinha do meu canal, mano, como que vocês estão? Tá todo mundo bem, todo mundo tranquilo? Hoje a gente vai falar aí de Flamengo 1, Corinthians 0. Olha, eu começo falando pra vocês que eu botei muita expectativa nesse jogo, muita expectativa mesmo. Primeiro, o Flamengo é uma excelente equipe, pra mim tinha que golear o Corinthians pelo estado com que o Corinthians se encontra, tá? Não é clubismo não, é pelo estado que o Corinthians se encontra. É um clássico das duas maiores torcidas, talvez, do mundo. Então, cara, o Flamengo tinha por obrigação de vencer esse jogo, mas jogar bem era o primordial. O que aconteceu no jogo? O Flamengo muito mal, o Corinthians taticamente foi melhor. É até esquisito falar isso porque o Corinthians perdeu. Mas taticamente, organização dentro de campo, a tática do Corinthians funcionou mais do que a tática do Flamengo. Ah, mas o Flamengo venceu. Venceu por uma bola parada e talvez Deus iluminou... Talvez não, né? Deus iluminou o Léo Pereira para ser o homem do jogo. Mas taticamente, analisando, se eu falasse assim, ó, eu quero jogar todos os jogos como o Flamengo por esse jogo que ele fez ou como o Corinthians por esse jogo que ele fez. Como o Corinthians eu tenho mais chance de ganhar do que com o Flamengo, tá? O Corinthians sabia que ia ser um jogo extremamente difícil, sabia que ia ser um jogo extremamente difícil. O Corinthians vem numa sequência horrorosa de jogos, abdicando de jogo, abdicou de jogar contra o São Paulo, abdicou de jogar contra o Atlético Mineiro. Ontem ainda tentou jogar um pouco, né, contra o Flamengo, mas eu acho que passa muito também pelos dois desfalques que o Flamengo acabou tendo antes do início do jogo, que foi pelo Everton Ribeiro e pelo Arrascaeta. Talvez o Luxemburgo tenha entendido que o Flamengo iria ficar mais fraco em termos de criação, em termos de chute a gol, em termos de finalização, encontrar um atacante, jogadores que encontram o último passe para finalização, né? Então o Luxemburgo talvez tenha entendido, opa, sem Arrascaeta e sem Everton Ribeiro, eu posso usar mais. Talvez seja por isso que o Adson começou jogando e não o Wesley, meu ponto de vista. Só que aí eu acho que ele erra quando ele não coloca o Matheus Araújo, que é um menino criador de jogadas ali, jovem, bom jogador, rabiscante, que vai para cima. Se eu sou Luxemburgo, eu estou treinando o Corinthians, eu vejo que o meu adversário tem dois grandes desfalques, principalmente no meio de campo, que é o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, cara, eu lanço o Pedrinho, lanço o Matheus Araújo e lanço o Adson. Seguro o Wesley para um segundo tempo, ou poderia colocar o Wesley e segurar o Pedrinho, enfim. Mas o Matheus Araújo tinha que entrar junto com o Adson, junto com o Pedrinho. O Yuri Alberto tá merecendo o banco. Sinceramente, o Yuri Alberto não tá jogando bem, tá muito mal. Não, ele tá com o Uruca, mano. Não adianta. E ficar insistindo em todos os jogos, colocar o atleta por nome, você acaba queimando ele. Então eu prefiro tirá-lo do jogo, coloco o Roger Guedes como um falso 9, deixo ele flutuando. Já falei, o Roger Guedes não pode ser um jogador que marque, tem que ser um jogador que flutue. Jogue livre, solto, sem obrigação de marcar alguém dentro de campo. Luciano, Gabigol, Roger Guedes têm essas características de jogadores livres que eles não prestam para marcar. Eles prestam jogando à vontade, onde eles se sentirem melhor. E tem time que funciona dessa maneira. Vai jogar bem. O Jorge Jesus, quando estava no Flamengo, você viu o Gabigol marcando? Sinceramente, eu não vi o Gabigol marcando, eu via ele com muita liberdade. Quando o Roger Guedes jogou no Atlético Paranaense, que o cara metia gol toda a rodada, ele jogava marcando alguém? Não jogava marcando ninguém. Ele pode, às vezes, ocupar um campo e apoiar numa marcação, mas é da vontade dele. Agora, eu, técnico, pedir para ele ir lá, marcar, voltar, atacar, jamais faria isso. Eu deixaria ele livre para ele se sentir bem, jogando bem onde ele quiser. Ah, Roger Guedes do nada estava lá na zaga ajudando? Beleza, bato palma e agradeço por estar ajudando. Ah, ele não estava lá na zaga e está na intermediária esperando um contra-ataque? Bato palma também. É jogador livre, não adianta você querer conduzi-lo a uma marcação, sendo que ele não é a característica dele. Não vai casar. Bom, então, né, o Corinthians taticamente jogou melhor que a equipe do Flamengo, porém
né? O Flamengo tem jogadores ainda que conseguem fazer diferença. Primordial. Quem que jogou no meio de campo ontem do Flamengo? Gerson. O Gerson jogou no meio de campo. Porque o Corinthians foi burro. O Corinthians não poderia ter entrado com o Maicon e Paulinho. Sinceramente, eu tirava o Maicon e jogava com o Matheus Araújo. O Maicon não está conseguindo dominar a bola também, não vive um bom momento. O Paulinho, talvez, eu passaria a jogar com ele de atacante, não como volante. Quer jogar ele como um volante? Faz igual o Felipe Melo, então vem trazendo ele, deixa na retaguarda, apoiando o sistema defensivo. O Paulinho não pode ser aquele jogador que joga no meio de campo, que ele tem que defender ou atacar. É jogador que já se criou uma certa massa, ele não tem condição de atacar e defender ao mesmo tempo. Não tem como. E a todo momento atacar e voltar, ou defender e atacar, defender e atacar. É jogador que não tem mais como fazer isso. O Felipe Melo não faz mais isso. Não é à toa que ele sempre foi um volante clássico e se tornou um zagueiro. O Paulinho, no meu ponto de vista, tem cabeceio, tem chute, é um cara que facilmente consegue uma finalização dentro da área, então eu colocaria ele como um atacante. Jamais colocaria ele como volante ou meio campo para ter que ir e voltar. Ah, mas daí o Paulinho vai jogar com uma liberdade na frente e o Roger Guedes também? Obviamente que não. Obviamente que não. Aí você tem que abdicar de um ou de outro. Ou você coloca o Roger Guedes, que vai dar mais correria, monta um esquema de jogo onde prevaleça o Roger Guedes, ou sei lá, você passa a jogar num 4-4-2, Roger Guedes como um centroavante daí fixo e o Paulinho como segundo atacante. E abre Adson de um lado, o Pedrinho do outro, joga quase com 4 atacantes. Quando ataca é um 4-2-4, quando defende é um 4-4-2 ou um 4-4-1-1. Aí depende do esquema tático que o professor preferir. Eu jogaria atacando um 4-2-4 e no sistema defensivo eu jogaria num 4-4-1-1. Meu ponto de vista para esse time do Corinthians que, cara, precisa de alternativas, precisa testar. Se for ficar se apegando só em nomes de jogador, que eles têm que jogar, eles têm que jogar, Roger Guedes tem que jogar, o Yuri tem que jogar. Cara, o Yuri não merece ser titular nesse time do Corinthians, mas nunca. O que eu sempre falei? Adson tem que ser titular. Ele é o motor do time do Corinthians. Quantas arrancadas ele conseguiu dar no jogo ontem? Quantas arrancadas ele conseguiu puxar o ataque do Corinthians? Do meu ponto de vista, as melhores oportunidades que o Corinthians poderia ter de gol, de criação, foi porque o Adson participou. Teve um lance primordial, que talvez tenha nem a participação do Adson, mas foi do Matheus Bidu, onde ele avança, faz o cruzamento na área, o Yuri Alberto acaba chegando atrasado. Tenho certeza absoluta que se fosse o Paulinho, a percepção dele já seria diferente, ele teria feito aquele gol do Corinthians, talvez teria dado até a vitória para o Corinthians. Bom, jogo vai, jogo decorre, o Flamengo obviamente atacando muito mais o Corinthians do que o Corinthians o Flamengo, até porque o Luxemburgo entendeu que seria um jogo extremamente difícil e preferiu se resguardar no sistema defensivo, o que não é errado, está dentro do futebol, o futebol permite, não está errado, não vivo um bom momento, não tem por que também eu ficar me expondo o jogo inteiro para mim ser contra-atacado. O Corinthians se defendeu muito bem, mas o Flamengo foi muito mal no jogo, muito mal no jogo. O elenco que tem, com as peças que tem, sinceramente, o Sampaoli não termina esse Campeonato Brasileiro no comando do Flamengo. Tá muito mal, mano. Tá muito mal. Não tem padrão de jogo. O Flamengo fica virando a bola a todo momento. Ele vira o jogo para um lado, aí não consegue, vira o jogo. Tudo bem, eu entendo também que o Corinthians meteu uma retranca fodida ontem. Mas sabe quando não... É que também perdeu... É foda também criticar, porque perdeu 2 jogadores de criação, que é o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. É foda eu também pegar e cacetar o Flamengo e falar, não, também tem que jogar tudo fora. É complicado, mano, é complicado. Mas faltou esse jogador de criação pro Flamengo ontem aí no meio de campo. Infelizmente, eu botei muita expectativa nesse jogo e realmente não gostei do jogo que assisti. Achei um jogo bem... de uma notinha aí de 5,5. Dá pra passar de ano assim na bucha, sabe? 5. Se for a média 6, não passa. Mas se for a média 5, passa. Tem escola que é média 6, tem escola que é média 5. Se for uma escola rigorosa, média 6, não passaria. Se for uma escola mais tranquila, que é uma medinha 5 ali, o jogo teria
passado de ano aí. Na bucha, mas passaria. Bom, é isso, rapaziada. O Corinthians que não abre o olho, vive um momento muito complicado. Agora vai pegar o Argentinos Júnior. Vou dar a sequência do Corinthians pra vocês. Argentinos Júnior. Aí pega o Fluminense fora de casa, lá na Argentina. Aí pega o Fluminense dentro de casa. Aí pega o Atlético Mineiro dentro de casa também, que é pela Copa do Brasil. Aí enfrenta o América Mineiro fora. E depois pega o Independente Del Valle. Então vamos lá. Argentinos Júnior fora. Se meter uma retranca, empata. Consegue fazer um ponto na Libertadores. Contra o Fluminense, se meter uma retranca, perde. Perde legal, porque o Fluminense é um time envolvente. Eu acho que esse jogo contra o Fluminense é difícil o Corinthians até mesmo empatar. Tá? Então eu acho que contra o Fluminense o Corinthians acaba perdendo. Contra o Atlético Mineiro, se o Corinthians tiver que sair para jogo, vai perder dentro de Itaquera. Então, para mim, esse jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, o Corinthians já está eliminado, tá? Já está eliminado e perde. Se sair para jogo, perde dentro de Itaquera. Se segurar ali, conseguir 1-0, 1-1, no máximo que for, também não vai adiantar de nada porque vai ser eliminado. Então, para mim, o Corinthians aqui na Copa do Brasil já foi. Aí pega o América Mineiro fora de casa. O América Mineiro começou numa crescente, ganhou agora do Fortaleza, mas já tinha ganhado também pela Copa do Brasil contra a equipe no Internacional, 2-0. Então o América tá respirando de novo. É perigoso esse jogo, porque o América e o Corinthians brigam lá na zona de rebaixamento. Se o América ganha esse jogo do Corinthians, o Corinthians é empurrado para penúltimo, independente da rodada de hoje entre Cuiabá e Cruzeiro. Se o Cuiabá ganhar, o Corinthians tem risco de terminar a próxima rodada em penúltimo, dependendo se o Curitiba vencer, termina em último. Então é muito arriscado. E depois o jogo contra o Independente Del Valle lá, acho que no Chile, né? Não lembro de onde é o Independente Del Valle. Vai acabar perdendo também, porque o Independente Del Valle é muito bom time. Então, essa sequência dos próximos 5 jogos do Corinthians é extremamente filha daquilo mesmo, tá? Então é isso, espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, falou e fui!